Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. De hoje a gente vai estar resolvendo uma questão aí que é uma dúvida de Enzo sobre polarização do bipolar, tá? Então a questão ela basicamente fala calcule o ponto de polarização de cada circuito. No caso aqui ele deu o circuito da figura A, aí ele dá o beta, dá o VA, dá o IS, né? E, e pede pra gente calcular. Para a gente calcular, a priori a gente vai supor uma região ativa, tá? E se bater com as condições de região ativa, é ativa. Se não bater, a gente checa os que a gente checa outras hipóteses, por exemplo. Tá? A priori, a gente faz isso porque a gente não tem nenhuma informação direta sobre as junções. Tá? Então, a gente não tem a tensão VC, a gente não tem a tensão VB, né? A gente tem a tensão VE, né? Que é zero. Mas tá, beleza. Então, vamos começar aqui, né? Primeira coisa, a gente escrever o que é importante no nosso transistor. Então, aqui vai estar descendo uma corrente IC, aqui vai estar entrando a corrente IB, e aqui vai estar saindo a corrente IE. Beleza. Isso é importante porque note que as correntes do transistor elas são definidas entre si, né? Se eu tenho IC, eu tenho IB, né? Se eu tenho IC, eu tenho IE. Na verdade, se eu tenho qualquer corrente que está no transistor, eu tenho todas as outras correntes. Né? Então, uma corrente define unicamente as outras, né? No caso aqui da região ativa. Tá, beleza. Eu estou vendo aqui então você tem que olhar para o circuito e ver qual que é a corrente mais fácil de você definir. A corrente mais fácil de definir, obviamente, aqui está sendo o seu IB, né? Por quê? Eu conheço essa tensão, eu conheço essa tensão. Então basta eu falar que a corrente que entra aqui, somada com a corrente que entra aqui, vai resultar na sua corrente de base, né? Então vou fazer até de cores aqui. Eu vou dizer que a minha corrente de base vai ser igual a quem? Agora eu vou fazer de marrom. A corrente que entra aqui por cima, né? Quem que é a corrente que entra aqui por cima? Vai ser o VCC, que é 2,5 menos a tensão nesse ponto aqui, né? VB, sobre 34 vezes 10 a terceira. Isso daqui mais a corrente que está subindo aqui, né? Então, vai ser quem? Vai ser 0 menos VB sobre o resistor, que é 16 vezes 10 a terceira. Beleza? Só que, quem é a minha corrente de base? A minha corrente de base é simplesmente a minha corrente de coletor sobre o beta, que ele falou que o beta, nesse caso, vale 100. Tá? Então, arrumando essa equação aqui, como é que fica, né? De 2,5 sobre 34 vezes 10 a terceira, menos VB. Então, aqui fica 1 sobre 34 vezes 10 a terceira. Aqui é um menos, né? Então, fica um mais aqui, né? Menos com mais, fica menos 1 sobre 16 vezes 10 a terceira. Isso daqui é igual a IC sobre 100. Mas eu estou supondo a região ativa, né? Ou seja, IC é igual a IS, né? Eu sei quem é, ou seja, 5 vezes 10 a menos 16. Eu vou escrever analítico, na verdade. IS vezes E elevado a VBE sobre VT, que multiplica 1 mais PCE sobre VA. Ele falou que o meu VA é infinito, ou seja, esse termo aqui está indo para zero. Então a minha junção VBE define unicamente a minha corrente de coletor, né? Mas eu também estou vendo do circuito aqui, o meu VE é nulo, né? Ou seja, o meu VBE é igual a VB. Beleza. E aqui agora, nota que a gente tem duas equações, né? Com duas incógnitas, né? Tem essas duas aqui. Aí aqui vem uma dica prática, tá? A dica prática é o seguinte. O ln converge mais rápido que a exponencial.
Ou seja, não é uma boa na sua calculadora pegar essa função aqui e substituir aqui dentro, tá? Você pegar esse C e substituir aqui dentro. Por quê? Você está pegando a exponencial e jogando aqui. Claro que eu achar VB ou IC dá na mesma, né? Tem que dar na mesma. Mas a sua calculadora, ela utiliza métodos interativos para resolver as equações transcendentais. Ou seja, a depender da sua calculadora, se você colocar uma exponencial nela assim para ir buscar uma convergência, dependendo da equação, ela vai demorar muito ou até mesmo ela nem resolva. Então vale mais a pena eu escrever essa equação aqui nesse formato aqui, né? Eu aplico ln em ambos os lados e eu tenho que o meu VBE, nesse caso, é igual a VB. Isso daqui é igual a VT vezes o ln de IC sobre IS, tá? E aí, substituindo tudo, eu tenho o quê? Eu tenho 2,5 sobre 34 vezes 10 a terceira, menos VB, que é esse cara aqui, né? O meu VT eu vou aproximar para 26 milivolts. Eu não sei se isso aqui é um problema do Razav, mas parece, eu tenho a mesma impressão do Razav. E o Razav ele utiliza 26 milivolts, vezes o ln de IC sobre IS, no caso é 5 vezes 10 a menos 16, que multiplica 1 sobre 34 vezes 10 a terceira, mais 1 sobre 16 vezes 10 a terceira. Isso daqui é igual a IC sobre 100. Se você jogar isso aqui na calculadora, dá quanto? Para resolver isso aqui na calculadora, você utiliza a função solve, tá? E você começa com x igual a zero, por exemplo, é uma dica. Na verdade, nesse caso aqui, é bom começar com x igual a zero. Né? Essa dica aqui é meio imprática, isso serviria para números maiores, que aí demoraria mais para convergir, mas como a nossa corrente provavelmente é da ordem de miliampere, então é interessante começar com valor inicial zero, né, para ele fazer os cálculos. Enfim, beleza, isso aqui dá, escrevendo aqui ainda, 1 sobre 10, 1 sobre 16 vezes a terceira é igual a x sobre 100, né? Então, o meu IC está dando aproximadamente 677 vezes 10 a menos 4 ampere. Logo, a gente tem que o meu VBE ele é igual a fica nosso VBE vai ser igual a 0,026 vezes o ln de 667 vezes 10 elevado a menos 4 dividido 5 vezes 10 elevado a menos 16, só conferindo, né? Menos 16. Isso daqui está me dando aproximadamente. Escreveu uma coisa errada? 0026. Não, tá certo, né?
Oh, perdão, aqui era menos 5. Perdão. Perdão. Aqui era... Não custa nada fazer a conta de novo, né? Deixa eu fazer a conta de novo. 2,5... Porra, que inferno, hein? 2,5... 34 vezes 10 a terceira... Menos 0,026... Vezes ln de x... Sobre 5 vezes 10 elevado... Menos 16... Isso daqui... Que multiplica... 1 sobre 34 vezes 10 elevado à terceira, mais 1 sobre 16 vezes 10 à terceira. Isso daqui é igual a x sobre 100. É isso mesmo, era menos 5, perdão. Mil perdões, né? Então, 6 vezes 5, beleza? Então, o meu VBE, ele dá aproximadamente 0,785. Né? Notem que isso daqui é maior, né, do que 0,7, mas é um pouco maior só que 0,7, né? Então isso aqui, ele está na região ativa, ele está na ativa, mas é bem próximo, então a gente pode chamar aqui de saturação suave. Certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Enzo, qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Enfim, isso aqui é coisa de calculadora, tá? Não tem como você resolver essa, essa equação aqui na mão, tá? Isso aqui é coisa de calculadora. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.